Vamos então começando mais um dia do nosso trabalho, estudo do livro Missionários da Luz, início dessa nova obra de André Luiz, e a terceira da coleção Vida no Mundo Espiritual. André Luiz psicografa, traz a mensagem, Chico Xavier psicografa, e nós vamos então aqui trazer um pouco, sobre esse livro, nesse início. Nós vamos estudar aqui na edição digitalizada pelo pessoal do Luz Espírita, luzespírita.org.br. Então, nós temos 217 páginas, são 20 capítulos, um pouquinho, com capítulos um pouquinho maior do que aqueles que nós estudamos em Nosso Lar, e também Os Mensageiros. Essa obra ela foi psicografada em 1945, lembrando que nós já estudamos duas obras, de 43, depois 44, essa aqui 45. E nesse livro nós teremos então instruções importantes a respeito da reencarnação, a respeito da mediunidade, que são os dois temas principais que são abordados aqui nesse nosso livro. Depois nós teremos também outras obras na sequência, o Obreiros da Vida Eterna é o próximo, depois No Mundo Maior, Libertação entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e depois E a Vida Continua, é a 13ª obra de André Luiz. Então, muito bem, nós temos aqui esses 20 capítulos, então, começando aqui, Ante os Tempos Novos, uma mensagem de introdução trazida para nós por Emmanuel, que foi assinada no dia 13 de maio de 1945, lá em Pedro Leopoldo. Nós já tivemos a oportunidade de ler essa mensagem no nosso encontro anterior, ao final dos Mensageiros, mas a gente então retoma aqui a leitura para iniciarmos esse nosso livro, já ambientados com as orientações aqui de Emmanuel. Então, ante os tempos novos, diz aqui para nós: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-as nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas, se os missionários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem as regiões dos favores, não divisa acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota.
percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida, em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensaiando devagarzinho, com paciência, ensinando devagarzinho, com paciência maternal. O espiritismo cristão sabe atualmente no mundo ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade, são preciso também lhe revelar a afeição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim. A pura mudança de capítulo do livro da evolução é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época presente com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e aparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente no século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem uma vez mais ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, estabelecendo ainda que o homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine
para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te destinou a cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Assina então aqui Emmanuel, lá em Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945. Mensagem importante de Emmanuel, porque quando ele fala sobre a ideia, né, dos contos de fada que nós estamos acostumados, eles acabaram entrando também, penetrando, né, no pensamento religioso, porque sempre se promete para as pessoas boas o céu, para as pessoas más o inferno. E basta acreditar, segundo muitas interpretações, basta cumprir rituais, protocolos religiosos impostos por cada escola, que já será o suficiente para que aquela pessoa, aquele fiel, alcance esse reino dos céus que foi prometido. Basta se declarar como um seguidor fiel daquela ideia, que já será o suficiente para alcançar então esse estado paradisíaco. O que Emmanuel traz para nós aqui é exatamente um despertar, mostrando para nós aquela realidade que hoje nós conhecemos, né, com bastante clareza pelos ensinamentos que a doutrina espírita traz, mostrando exatamente que é um trabalho individual, é um trabalho silencioso, é um trabalho que é insubstituível, onde cada um vai conquistar ali o espaço que merece. Então, nesse livro, nos Missionários da Luz, nós estamos tão acostumados a falar sobre o título do livro sem entender exatamente o significado. Missionários da Luz são aqueles espíritos que trabalham pela luz, trabalham na difusão do bem, trabalham pela construção do bem, sejam encarnados, sejam desencarnados. Então nós, né, através dessa proposta que nós temos de crescimento espiritual, envolvidos com as tarefas, não apenas de uma difusão religiosa, mas certamente para o estabelecimento do bem aqui no nosso mundo, nós estamos, né, aos poucos conquistando também esse título, né, e fazendo parte desse grupo, desses missionários da luz, desses trabalhadores do bem. Então, somente através dessas realizações pessoais e insubstituíveis que nós conseguiremos, de fato, a nossa transformação e, consequentemente, a nossa aproximação com esse estado, né, de paz e felicidade que os espíritos elevados apresentam, né, quando eles trazem para nós os seus ensinamentos. Então, o que Emmanuel chama atenção é isso, que muitas vezes também, quando nós nos deparamos com essa realidade, né, para muitos de nós isso acaba sendo um choque. E Emmanuel, então, tranquilamente fala exatamente isso, né, que nós entremos em oração e peçamos paz aos nossos corações, e também sempre o amparo, né, para que a gente consiga realmente acompanhar aquilo que os espíritos propõem para nós como uma forma, né, de crescimento, de elevação, que é através do trabalho. Veremos, né, nessas obras, né, e temos visto, inclusive, nessas obras, quando André Luiz, por exemplo, entra em contato com outros trabalhadores, desde aqueles que são os mais elevados, né, até aqueles que são ainda trabalhadores simples, trabalhadores humildes, né, mas todos eles lá, e inevitavelmente nós fazemos as nossas comparações. Né, se eu tivesse num lugar como esse, com quem eu me pareceria? Com esse espírito ou com aquele espírito? Eu seria mais, né, aquele servidor ou aquele que é servido? É aquele que é o enfermo ou aquele que é o enfermeiro? Então nós fazemos as nossas comparações, né, que é uma ação natural, um reflexo natural, né, das condições em que nós nos encontramos, mas, né, a gente sempre lembra, né, que cada um de nós tem um trabalho pessoal para fazer. Cada um trabalha dentro das suas condições, cada um trabalha a partir das suas próprias motivações. Então, respeitando o nosso tempo, é importante, né, para as realizações que nós
que nós alcançamos, né? Mas ao mesmo tempo também temos que sempre buscar cada vez mais, com mais esforço, né? Com mais determinação, com mais dedicação, melhorar o nosso desempenho. Exatamente para que quanto mais rápido nós nos elevarmos, mais rápido também nos livraremos, né? De todas aquelas dores que ainda nos atormentam, né? A Angelina colocou, nós estamos com uma missionária da luz no Brasil, Malala, né? São tantos, né? Cada um trabalhando dentro do seu campo, né? Porque a gente, muitas vezes, né, Angelina, a gente imagina que os missionários da luz são sempre aqueles com um rótulo religioso, né? Então, de repente, a gente vê, né, no mundo todo, pessoas que trabalham pela educação, pessoas que trabalham pela justiça, trabalham pela melhoria social, trabalham no campo político, trabalham no campo, né, no campo científico, enfim, temos missionários por todos os lados, né, e muitas vezes eles trabalham por uma ideologia sem se darem conta que eles fazem parte de um projeto muito maior do que eles próprios. Então trabalham, né, como o próprio Emmanuel, como próprios espíritos trazem para nós no Livro dos Espíritos, falando que do átomo ao arcanjo o espírito evolui. E que muitas vezes nós encontramos, né, seres, como por exemplo os corais no fundo do mar, que simplesmente ali estão vivendo suas vidas e não se dão conta que fazem parte de um ecossistema e que eles são importantíssimos para o equilíbrio daquele ambiente. Então aqui nós também no mundo físico fazemos o nosso trabalho. Então eu trabalho porque eu acredito nessa causa, eu trabalho porque eu acho que isso vai ser bom. Então eu fico assim, eu acho, eu trabalho, eu acredito, e de repente ele não percebe, né, que ele faz parte de um projeto, como eu falei, muito maior do que ele próprio, né? Então depois quando ele se dá conta que daquilo que ele realizou, que contribuiu para que outros tantos trabalhassem para a melhoria do nosso mundo, né, e consequentemente para a melhoria de cada um dos seus habitantes, aí sim ele vai perceber, né, que ele trabalha em nome de algo para o bem da humanidade, não apenas essa humanidade, aquela sociedade que ele vive, mas a sociedade encarnada, desencarnada, enfim, né, faz esses tantos trabalhos, né? Então são muitos. Vemos aí médicos que vivem anonimamente, tentando ajudar uma pessoa, tentando ajudar outra, trabalhando de uma forma localizada, né? E ele também acha, né, que não, eu faço isso porque eu acho que as pessoas precisam de ajuda. E de repente ele se torna também parte, né, de um grupo, de uma equipe que ele também não conhece. Então é sempre muito interessante, por isso veremos aqui. Teremos muita coisa, né, falando sobre a mediunidade, falando sobre a comunicação com o mundo espiritual, mas esse entendimento que nós temos desse trabalho que é feito, também no campo espiritual, no campo filosófico, religioso, né, nós também temos isso nas sociedades comuns do nosso dia a dia. Essa é a parte mais interessante, porque a gente consegue ampliar a nossa visão para o mundo e ter ali depois um entendimento muito maior. Então, essa mensagem de Emmanuel traz para nós, então, esse entendimento inicial. E nós vamos, então, aqui agora para o nosso primeiro capítulo. O Psicógrafo. Capítulo 1, vamos lá. Então, lembramos sempre, né, que André Luiz, então, ele primeiro contou sobre a sua história no primeiro livro, falando um pouquinho sobre a sua chegada, as suas condições, a sua adaptação, a sua transformação, as suas atividades. Depois, já no livro Os Mensageiros, também temos que entender o título do livro. Os mensageiros, né, são aqueles que trazem essa mensagem, e nesse caso, né, traziam, né, e mostravam essa mensagem através do trabalho que realizavam, né, em todas as partes. E aqui agora, então, Missionários da Luz, André Luiz começa dizendo para nós: encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas tarefas em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Né? Então a mediunidade não apenas a mecânica, mas que tenha também os ascendentes morais.
Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições de chefia, na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em fila, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico, grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Então, de todas aquelas dezenas de cadeiras, 18 eram de encarnados que estavam ali na condição de espíritos emancipados. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar a atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grandes números de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando o precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Só confirmar uma coisinha aqui para mim. Deixa eu ver aqui. André Luiz aqui ele comenta que eu falei para vocês que era um trabalho feito desses desencarnados pela emancipação. Mas aqui me parece, deixa eu ver aqui, se eles estão encarnados, porque ele fala do corpo físico, né? Deixa eu só confirmar isso daqui, porque como eu estou lendo com vocês aqui de primeira, ele coloca então, cada qual emitia raios luminosos diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de esfera. Então a impressão que dá aqui, inicialmente, é que eles estavam num grupo, né, reunido aqui no mundo físico com espíritos e encarnados também. Vamos em frente aqui que a gente vai ter mais clareza. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode perceber o raciocínio, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Mostrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei.
O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado. Verá, falou Alexandre Gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou: preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro lado, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme: esse irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar, para que outros falem, dar de si, para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não podemos exigir-lhe a colaboração, redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes na tarefa a cumprir. Então, aqui, antes da gente continuar, vemos aqui, então, nesse trabalho, né, primeiro que os espíritos, quando vão, então, estabelecer esse contato com o grupo de encarnados, especialmente para o trabalho mediúnico, isso porque os espíritos, nós lembramos, né, que eles se aproximam dos grupos de trabalho muitas vezes para trazer inspirações, como é o caso, por exemplo, de eventos, como é o caso de trabalhos assistenciais, né, os espíritos atuam junto com os encarnados. Então, mas nesse caso especificamente dos trabalhos mediúnicos, onde a comunicação já é um trabalho que depende de uma sensibilidade maior, uma capacidade, né, dos veículos de comunicação que são os médiuns, de estabelecer essa sintonia, de manterem-se em equilíbrio para receberem esse contato, né, por parte do plano espiritual. Então os espíritos têm um cuidado muito grande em organizar o grupo, em fazer essa seleção, especialmente, né, quando esse trabalho é feito com esse tom moral tão elevado, né. Agora, se é um espírito qualquer, para falar com um médium qualquer tipo de relação vale, basta apenas que se estabeleça a sintonia entre eles. Mas aqui é diferente. É um trabalho de assistência. Muitas vezes nós temos ali espíritos variados, né, que trazem uma mensagem de o interesse geral, e há aqueles espíritos que trazem uma comunicação voltada especificamente para alguém. É o caso de espíritos, né, familiares que procuram os seus entes queridos aqui encarnados. Então, o que nós vimos aqui, inicialmente foi ali uma escassez de médiums, né, que não permitiu que o trabalho se desenvolvesse da forma integral como tinham desejado, né? Então, nem todos os espíritos inicialmente poderiam se comunicar.
Então, dada essa falta de condições para que todos os espíritos presentes se comunicassem, selecionaram então apenas aqueles espíritos que trariam então uma mensagem de interesse geral. Então, só voltando um pouquinho aqui, deixa eu ver. Só mais um pouquinho, peraí. Então, só para a gente lembrar aqui, né, ele diz assim: temos 6 comunicantes prováveis. Então, lembram que eram 18 encarnados. 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião, apenas compareceu um médium em condições de atender. Ou melhor, 6 comunicantes que foram àquela reunião, espíritos para se comunicarem, mas apenas um médium tinha condições de atender. Essas condições, como nós já vimos, né, depende muito do equilíbrio, da capacidade do médium de entrar em sintonia com esses espíritos, porque se eles são levados a essas reuniões para se comunicarem, mostra que eles são espíritos em processos, né, em tratamento, vamos dizer assim, né? Então, se eles foram conduzidos até lá para que, através da comunicação, através do contato com os médiums, né, pudessem então se reequilibrarem. E continua aqui para nós. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito, a compensação divina, Alexandre ponderou: consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. O psicógrafo é o título aqui do nosso capítulo. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. Nós já chegamos a estudar sobre esse tema lá no Livro dos Médiuns. Kardec fala muito, sobre essa conexão mente a mente, o envolvimento fluídico, aquilo que o médium oferece em termos de acervo para que o espírito possa se comunicar, de conhecimento, que o médium tenha. Então ali é um trabalho bastante complexo, e aqui então nesse livro nós veremos agora a partir dos bastidores, porque ali Kardec transmite para nós aquilo que os espíritos disseram para ele, e ele, claro, vai também trazer ali a sua colaboração na interpretação desse fenômeno. Mas agora aqui no livro de André Luiz, então eles vão contar como eles fazem agora do plano espiritual. Diz aqui assim: e ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. André Luiz mostrou isso quando nós estudamos aquela desencarnação no livro Os Mensageiros, que nós estudamos recentemente. Então, antes de fazer toda aquela viagem, eles tiveram, tanto André Luiz como Vicente, que foi seu colega de aprendizado, tiveram a visão ampliada para verem ali o corpo físico nos seus detalhes mais íntimos, enquanto acontecia aquele processo de desencarnação. Aqui, então, nós vemos ali uma ação muito semelhante àquela. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Então aqui para nós é muito mais para instigar a nossa curiosidade, porque, como nós lembramos, os espíritos têm uma dificuldade muito grande de relatar para nós, de trazer uma descrição daquilo que eles estão percebendo.
Então falar sobre glândulas luminosas, parecendo oficinas elétricas, que os condutores formavam um imenso pavio sustentando luz mental. Então a gente começa, cada um tentando imaginar. Né, para quem gosta de filme de ficção científica, talvez tenha umas imagens que são interessantes, né, para ilustrar essa descrição. Mas de um modo geral a gente procura sempre fazer aquilo que a nossa criatividade é capaz de alcançar, mas muitas vezes completamente longe da realidade que os espíritos percebem. Né? Então, por mais que eles se esforcem para trazer para nós essa descrição de ver, por exemplo, o cérebro todo iluminado, né, pela movimentação das energias, pela eletricidade que corre, por todos os fios condutores que tem ali visíveis e invisíveis. Né? Então, por mais que se esforcem para descrever isso para nós, acaba sendo muito aquém da realidade. Né? Olá, Elcio. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução de energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intenso. A epífise aqui nesse caso é a glândula pineal, né, que nós estudamos, né, que nós já conversamos em outros estudos. Né, então tem esse mesmo nome. E aqui foi exatamente por isso, né, que acabou sendo então estimulado para os nossos cientistas estudarem aqui no mundo físico a glândula pineal, porque em André Luiz ele fala exatamente desse ponto central da epífise, provocando então, né, todas essas mudanças dentro desse campo energético. Então começaram a estudar a partir do campo físico aqui, né, o lado do... Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita? Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço da educação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como uma pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então a gente lembra que Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, se não me engano, dos médiuns, ele fala que, né, todos são médiuns, né, no sentido geral, por terem ali pelo menos um resquício da mediunidade. Então a gente vê aqui que uma ideia vai ao encontro da outra. Deixa eu pegar aqui rapidamente, para a gente poder ler direitinho essas definições, para deixar o nosso estudo aqui bem claro. Deixa eu pegar rapidamente aqui o meu Livro dos Médiuns. Aqui, rapidinho. Espera só um instantinho que eu já estou chegando lá. Aqui.
capítulo 11, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui, capítulo 11 dos médiuns. Aqui, não é capítulo 11, capítulo 14. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, médiuns. Que aí, lendo a definição aqui, fica mais fácil para nós. Prontinho, está aqui, ó, capítulo 14. Diz assim Kardec: qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, usualmente, essa qualificação só se aplica àquelas nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar, além disso, que cada faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns possuem geralmente uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que formem tantas variedades quantas espécies de manifestações. E depois ele cita aqui as principais, né? Efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Né? E depois aqui ele vai citando cada uma delas, né? Ligeirinho, bom dia. Então, por isso que nós temos aqui, então, voltando para André Luiz, ele diz assim para nós, né? Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, essas forças equilibradas, estando ali o médium em condições de realizar esse trabalho, ele tem essa maior facilidade de emissão e recepção desses raios peculiares que ele faz referência. Agora, muitas vezes a gente tem aquele indivíduo que é médium, mas não então tem interesse. Quantas vezes nós recebemos em atendimento fraterno pessoas que pedem orientação porque sentiram alguma coisa ou sentem com frequência alguma coisa relacionada a essa comunicação com o mundo espiritual, e aí, então, mas não conseguem entender o que é, não sabem lidar com tudo isso. Então esse é um caso que nós temos ali a mediunidade ostensiva sem estar devidamente educada. Portanto, o médium não tem essa capacidade de lidar com o fenômeno. Né? E depois ele diz ainda: é nela, na epífise, que reside o sentido novo. Só um instantinho. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Olha o sentido novo que ele quis dizer. É aquele chamado sexto sentido, né? Que muitas pessoas falam daquela intuição, daquela impressão e tudo mais. E o que nós vemos também aqui, esse novo sentido, fala dos 5 sentidos normais que nós temos: audição, tato, paladar, o olfato e a visão, e ele coloca um sentido novo, que é exatamente essa capacidade de se comunicar através das ondas do pensamento, né, com o mundo espiritual. Entretanto, diz aqui, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então isso aí vai ao encontro daquilo que Kardec colocou: todos são mais ou menos médiuns e não há quase ninguém, né, que não tenha pelo menos um resquício de tudo isso. Mostra exatamente essa condição adormecida dessa potência. E diz ainda: reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Né, então, glândula pineal, epífise, lembra da relação, né? Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea geral, o orientador prosseguiu: a operação da mensagem não é nada simples.
embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tireoide. Seria tireoide aqui, né? Corpúsculos de Grissel. Necessário aos processos da inteligência. Ele colocou tigroide aqui. Deixa eu ver se é um erro de digitação. Só um instantinho. Deixa eu pegar aqui uma nova versão que eu tenho para falarmos exatamente aqui da inspeção correta. Porque como a gente pega esses livros digitais... Bom dia, Ronaldo. Deixa eu ver aqui... Tigroide, esse mesmo. É isso mesmo. Eu estou com duas versões aqui, então eu pego as duas para poder... Eu não conhecia essa estrutura cerebral. Então aqui, antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nicel, necessários aos processos da inteligência, né? Nós vamos dando essas paradas assim, cada vez que aparece alguma coisa nova, é importante a gente parar e entender exatamente o que é, fazer algumas correções para que não haja nenhum tipo de dúvida, né? Principalmente porque agora a gente começa a pegar temas muito mais complexos. Já não é mais assim simplesmente um conto que André está colocando para nós, né, relatando para nós alguma coisa que ele vivenciou. Agora nós começamos a entrar numa parte muito mais técnica, científica. O Elcio colocou para nós, né, o citoplasma é abundante e possui corpúsculos basófilos, os corpúsculos de Nicel, ou substância tigroide, constituída por retículo endoplasmático rugoso. Está ali então, né, dentro das células, na parte citoplasmática. Na região citoplasmática. Diz ainda, Valeócio. O vago foi defendido por nossa influenciação, nervo vago aqui nesse caso, né? O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então aqui ele começa a trazer para nós as várias providências que foram tomadas pelos trabalhadores do plano espiritual para que o médium, não apenas na parte psíquica e emocional, seja protegido daquilo que os espíritos podem trazer, porque é um risco muito grande. Se nós temos um espírito perturbado, pode gerar perturbações no médium, se ele não souber dividir aquilo que lhe pertence e aquilo que pertence ao espírito. E da mesma forma também, esse contato também traz alterações fisiológicas no corpo do médium, né? O corpo dele começa a trabalhar diferente. Inclusive isso já foi objeto de estudos, como nós comentamos em outras oportunidades, falando sobre o trabalho de avaliação clínico, laboratorial dos médiuns durante o transe mediúnico. Então tem alterações, né, nos registros eletroencefalográficos, eletrocardiográficos, exames bioquímicos. Tudo isso é registrado. Então mostra, até mesmo de imagens também, né, essas imagens que são feitas em tomografias, ressonâncias magnéticas, também mostram alteração quando o médium se encontra em atividade mediúnica, né, no transe. Então, vemos aqui que essas alterações, se não forem devidamente trabalhadas, podem trazer ali prejuízos físicos para o médium. Então, olha o tanto de preparo que acontece antes de uma reunião mediúnica, pura e simplesmente. O Elcio completou um pouco mais, né? O combustível da célula nervosa denomina-se tigroide, porque está distribuído por diversos compartimentos plasmáticos, que se destacam de acordo com a coloração da célula, como as malhas da pele de um tigre. Então está ali a definição. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar,
tamanha a intensidade da luz que os cercava, oriunda de seus centros perispirituais. André Luiz depois vai falar um pouquinho mais também sobre esses centros perispirituais, né, que os conhecidos chakras, que ainda são para nós tão misteriosos e trazem tantas polêmicas, né, já que nós lembramos que nas obras de Kardec ele não fala sobre esses centros de energia do perispírito. André Luiz começou a trazer essas informações, né? Então os trabalhos de passes que são realizados, as concentrações nesses pontos. Então depois vai falar um pouco mais sobre os centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho de Deus eterno. Repare nessa anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. A Angelina colocou, né, na época era 1,5 bilhão de habitantes, né, hoje somos 7 bilhões. Né? Essas raras pessoas que não têm mediunidade já não são raras assim. Né? Pois é. Né? E até mesmo assim, né, quando a gente fala, né, sobre quem é médium, quem não é médium, a gente está falando assim, quem sente e quem não sente. E daqueles que não sentem, né, a influência da intuição, né, dos pensamentos é constante. Então, nós estamos falando de ostensividade ou não de um modo geral. Né? Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompamos as observações. É necessário agir. E aqui então vai começar o trabalho propriamente dito, né, dessa reunião mediúnica. Mas o que nós vimos aqui então, André Luiz falando sobre as diversas situações do plano espiritual de preparação, de aproximação, de proteção. Tudo isso é acontecendo com o médium, nessa relação do médium com os espíritos, antes de começar o trabalho. E já tivemos vários relatos também, que muitas vezes um espírito que vai se comunicar com o médium, ele se aproxima dele alguns dias antes da reunião mediúnica. Então há médiums que relatam, olha, desde ontem eu estou sentindo uma sensação estranha e coisa e tal, e quando tem a comunicação e o espírito se afasta, desaparece. Então quando o espírito se aproxima, também há essa preparação para que o médium não sofra a influência negativa do espírito se por acaso ele trouxer ali algum tipo de desequilíbrio. Então todo mundo acha assim, né, que muitos médiums, porque é assim que funciona, né, até o início da semana, né, Elcio? Então, né, muitas vezes assim, olha, a reunião na sexta-feira, desde a segunda-feira o médium já começa a sentir umas sensações estranhas, sensações diferentes, muitas vezes até sensações desagradáveis. Né, comentei com vocês já sobre aquela minha prima que trabalhava com mediunidade. Ela dizia, então o trabalho dela era sempre assim, sexta-feira, às 8 horas da noite, era reunião mediúnica, né, de desenvolvimento mediúnico, lá na Comunhão Espírita de Brasília, onde os aprendizes de mediunidade se reuniam para fazer esse trabalho. Muitas vezes na quinta-feira à noite ou na sexta-feira de manhã, ela sentia uma dor no braço dela que ela já sabia que à noite teria comunicação. Então quando ela me contava, né, eu sempre conversava muito com ela, eu falava assim, me conta tudo que você vai sentindo para poder aprender. E ela falava assim, olha, hoje eu acho que eu não vou ter comunicação, porque eu não estou sentindo nada no meu braço. Aí numa outra semana ela diz assim, com certeza vai ter comunicação hoje que meu braço parece um tijolo. O braço direito parece que está pesando mais do que o esquerdo. Então, isso no caso fisicamente. Agora tem ali aqui muitas vezes o médium fica um pouco mais irritadiço, um pouco mais desanimado, angustiado, isso porque é reflexo daquilo que os espíritos estão sentindo quando é um trabalho de assistência espiritual. Né? Então são preparações que são feitas dias antes até de uma reunião mediúnica. Né? O Dudu colocou, né, às vezes parece que faz fila de tanta mensagem que vai chegando e não estamos na hora de escrever ou falar. Sim, né? E, inclusive a orientação sobre a disciplina do trabalho mediúnico ela é fundamental, porque se deixar o espírito fala na hora que ele quer. E aí então ele tem que estar ciente, né? Essa é uma das principais orientações, que o espírito, ele é o médium, ele é o dono, né? Ele é o proprietário da sua faculdade.
não é o espírito. Então, se o médium se propõe a esse trabalho, então ele vai fazer com que o espírito se discipline, mas ao mesmo tempo também o próprio médium tem que se disciplinar. E enquanto as reuniões acontecem, né, reunião 8 horas da noite, o médium sai 7 horas do trabalho, chega no centro espírita 15 para as 8, sobe as escadas, né, todo ofegante, todo cansado, se senta à mesa 5 para as 8 para começar o trabalho. Olha só quantas vezes isso acontece e quantas vezes também isso traz prejuízos para o trabalho. E aí então os espíritos têm que fazer ali aquele trabalho de preparação de última hora para fazer com que o médium esteja em condições de receber uma comunicação. Sendo que ele deveria, né, teoricamente, dentro das possibilidades, chegar ali um tempo antes, 1 hora antes, ele parar, dar aquela relaxada, fazer aquela leitura, meditar um pouquinho, estabelecer a sintonia e tudo mais. Mas não, ele chega às 5 para as 8 para fazer. Ela relatava, né, essa minha prima relatava que muitas vezes chegavam colegas que, quando eles chegavam, a porta estava fechando da reunião mediúnica. Aí sentava, desculpa, gente, o trânsito estava terrível e tal. Então, quer dizer, não era nem assim por negligência. Né? Pois é, chegou, né? Menos mal. Né? Então, assim, a dificuldade que os espíritos encontram em estabelecer essa comunicação com os encarnados, exatamente por falta de preparo dos próprios encarnados. Eles têm a capacidade de, mas nem sempre eles estão em condições de. Essa é a diferença. E o trabalho individual também da mesma forma, né? Dudu colocou, atrasados não entram, pelo menos na casa que frequentam, e vão para a irradiação. E nesse caso é a mesma coisa, né, Dudu? Mesmo aqueles que chegam atrasados e são direcionados para outras atividades, é aquela frustração. Como nós vimos aqui, 6 espíritos chegaram para poder se comunicar. E nesse caso, apenas um médium tinha condições. Apenas um deles estava em condições de ter essa comunicação pela relação com os espíritos. Então, quer dizer, é aquela frustração. Olha, nós vamos levar esse grupo de 10 espíritos que vão se comunicar. Quando chega lá, tem 2 médiums. E aí então vai falar para os espíritos, olha, infelizmente não temos condições de vocês receberem. Aí fica aquela frustração e tudo mais, e a equipe vai, né, apresentando ali essas suas deficiências, essas suas limitações, e os espíritos da mesma forma também passam por essa decepção. Todos são auxiliados de uma forma, não da forma como poderia, né, mas vai de outro jeito. Né? Mas no caso de uma comunicação mediúnica propriamente dita, não tem outra forma. Ou o espírito se comunica ou não se comunica. Se ele não se comunicar, ele pode ser levado para receber uma outra assistência, para ter paciência, mas ele vai precisar dessa comunicação. Né? A Angelina colocou, nós fazemos uma irradiação 30 minutos antes, que seria o ideal. Né, Angelina? Além do que, né, nós lembramos aqui, como foi falado, é importante que o médium, durante todo o seu dia, que seria uma coisa permanente, né, mas especialmente durante todo o seu dia de trabalho, ele mantenha sempre aquela harmonia, aquela tranquilidade, né, porque não adianta você passar o dia com a cabeça explodindo, xingando, brigando, estressado, e aí você vai meia hora antes para fazer a mesma coisa. Muitos centros espíritas trazem também restrições, né, Elcio? Olha, evitar relações sexuais na véspera, evitar o uso de álcool, de cigarros, de uma alimentação sem carne para muitos. Então, cada centro espírita estabelece ali uma linha de conduta, de comportamento para fazer o trabalho naquele dia. Mas o ideal é o quê? Que o próprio médium se discipline para isso. Que ele saiba exatamente, olha, naquele dia tem que ser dessa forma. Né? Exatamente, né, Dudu? Então vamos lá, continuando aqui. Certamente a gente vai ter muita coisa para falar sobre mediunidade nesse livro aqui, porque a gente percebe que nós nem começamos aqui a ler sobre o trabalho propriamente, nós estamos falando apenas do preparo para isso, né? É a mesma coisa, né? O doutrinador sentindo o cheiro, né? Os espíritos dizem para nós que, no caso, por exemplo, né, de um comportamento sexual do médium, nas suas relações íntimas, muitas vezes aquelas imagens se projetam durante o trabalho mediúnico. Dá para imaginar o constrangimento que é.
o médium muitas vezes focado naquilo, de repente começa a ter aquela imagem porque é algo muito recente, né? São sempre emoções muito intensas na vida íntima do médium, mesmo que tenha sido feito com todo amor pelo companheiro, pela companheira e tudo mais, mas isso acaba projetando depois durante a reunião. As energias acabam ficando muitas vezes desorganizadas, dependendo do comportamento. No caso da dieta, né, imagina aquele monte de carne, de feijoada, tudo digerindo, enquanto ele faz aquele trabalho sutil das energias. Então realmente é algo muito delicado para se trabalhar. Mas vamos lá. Despreocupado do meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes, lembrando que são 6 comunicantes, 6 espíritos que estavam ali para se comunicar. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para intercâmbio. Todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Olha só então, hein? Então começamos assim. Primeiro que o médium não pega da mão, o espírito não pega na mão do médium, como acontecia na escola, né? Quando nós estávamos aprendendo na alfabetização. Então, o contato de mente a mente. Né? E quando ele coloca aqui essa parte da a mão colocando, na verdade estamos falando de uma irradiação de energia ali. E nesse caso, né, estimulando exatamente esse acervo de lembranças que o médium tem. Lembra que nós falamos sobre as especialidades de cada médium psicógrafo? Aquele médium que tem ali aquela parte do... é muito mais um conhecimento do evangelho, portanto os espíritos têm mais facilidade de acessar essas lembranças. Outro tem um conhecimento mais histórico, o outro tem um conhecimento mais poético, o outro tem um conhecimento mais científico, o outro é mais literário, enfim. Cada médium ali apresenta uma virtude que facilita a comunicação com os espíritos. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Olha aqui, mais uma vez, aquilo que nós estudamos no livro dos médiuns. O grande cuidado que os espíritos têm para que o médium não interfira no conteúdo da comunicação. Quando há essa interferência, muitas vezes a ideia do médium prevalece sobre a ideia do espírito. E, portanto, nós temos ali uma dificuldade para transmitir aquilo que realmente o espírito deseja dizer, e não aquilo que o espírito acha que deve ser, que o médium acha que deve ser. Então, quando tem ali essas fibras inibidoras, né, exatamente para fazer com que o médium, tanto quanto possível, por isso que nós comentamos, né, em outro estudo, que é a ideia do trabalho mediúnico com anímico. Porque, como Kardec lembrou, é impossível que não haja um mínimo de interferência do médium ou de participação do médium no fenômeno, no fenômeno intelectual, no fenômeno inteligente da mediunidade de comunicação. Porque o médium ele não é um objeto inanimado, ele está animado. E como essas ideias passam de uma forma ou de outra pelo seu cérebro, com mais clareza ou menos clareza, ou mesmo que seja de uma forma mecânica, como é o caso da psicografia mecânica, né, o médium está ali sentindo. Então, enquanto ele se encontra vivo, consciente e com essa troca de energias,
inevitavelmente ele vai apresentar ali também uma colaboração. E essa colaboração, em vez muitas vezes de ajudar, ela acaba trazendo interferência. Então os espíritos optam, tanto quanto possível, que o médium não interfira em nada. Como não é possível ter esse nada, então, tanto quanto possível, a menor colaboração possível. Então, muitas vezes utilizando um conhecimento que o médium tem, um vocabulário que o médium tem, por isso que muitos médiums ficam em dúvida com relação ao conteúdo das mensagens que psicografaram. Porque ele vai ler alguma coisa e fala assim, mas esse tipo de expressão eu costumo usar, então isso aqui é animismo, não é mediunidade. E na verdade, enquanto a comunicação acontecia, o médium ali ajudava no desenvolvimento. Então é como se o espírito estivesse empurrando ali um carrinho e o médium ajudasse a empurrar junto. E no momento em que ele dá aquele pequeno impulso, ele está ajudando o espírito. E nesse jeito ele vai acabar fazendo com que aconteça. Mesmo no trabalho inconsciente, porque embora ele não esteja fisicamente consciente, espiritualmente ele está. Então isso pode acontecer também. Em menor grau, felizmente, né, porque o trabalho do médium inconsciente ele tem menos interferência, mas ainda assim tem ali uma contribuição anímica. Continuando, vamos lá. Aqui na verdade nós estamos finalizando já esse capítulo, né? Diz assim para nós: Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: A paz de Jesus seja convosco. E aqui depois então veio a comunicação, que não foi apresentada para nós, mas aqui, como é uma mensagem de interesse geral, né, essas mensagens que sempre trazem para nós estímulos, trazem para nós encorajamento, né, essa palavra amiga do plano espiritual, então Calisto é esse comunicante que veio trazer para nós essa mensagem. No caso do Elcio, colocou, né, sei tudo que passa ao meu redor, né? Então conscientes, outros inconscientes, né? Angelina, quando você trabalha com essa parte da quando você está, né, nesse trabalho mediúnico, não percebe nada também? Então temos aqui 2-1, prevalecendo aqueles que não sabem nada, né? E aquele que sabe tudo, né? Então vemos ali essa consciência, ou semiconsciência, ou muitas vezes aquele trabalho distante, né? Então cada um ali tendo uma característica diferente. E por isso, como Kardec colocou para nós, aqui mais uma vez, só para a gente poder trazer direitinho, ele diz assim de novo: deve-se notar, além disso, que esta faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns possuem, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que se formem tantas variedades quantas espécies de manifestações. Então ainda tem toda essa variedade, tudo isso depende muito, né, de uma forma mais ou menos patente, dependendo da organização mais ou menos sensitiva do médium. Né? Então, vamos estudando mais sobre isso durante aqui os nossos estudos. Né? Então, fizemos aqui o início do nosso livro Missionários da Luz, fizemos a apresentação, tivemos o capítulo 1º, o psicógrafo. Então, o foco desse nosso primeiro capítulo tratava exatamente do médium, da capacidade que ele tinha, da conexão que estabeleceu com o plano espiritual. Então, ele era ali o centro de nossas atenções. No capítulo número 2, a epífise vai falar novamente da glândula pineal nesse processo de comunicação. Então, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, nós continuamos na semana que vem, na segunda-feira, falando um pouquinho mais agora, né, falando um pouquinho mais também sobre, né, essa parte anatômica, né, ou essa característica anatômica que facilita o trabalho mediúnico. Né? Então teremos um conhecimento